Alô, meus amados, estamos de volta aqui mais uma vez. Eu acredito que, pelo tempo que passou, ninguém esqueceu de mim, não, né? Mas estamos aqui. Hoje estou particularmente alegre pelas bênçãos que o Senhor tem dado. Coloquei até uma diarinha aqui para me identificar mais com os meus netos, Gabriela e Davi, que são pequenos. E a gente está assim nesse clima de muita alegria, né? E hoje, meus queridos, eu quero falar especificamente sobre o nosso culto familiar do dia 7 de setembro. Nós continuamos a fazer os cultos, mas esse do dia 7, que já faz algum tempo, eu gostaria de ter feito antes, mas não foi possível. Eu estive assim envolvida com umas situações aí, e para mim não é tão fácil gravar o vídeo, assim, a gente fica aqui um pouco de tempo, mas se envolve muito tempo do dia, e às vezes a gente acaba não fazendo. Mas como nesse dia o Senhor falou especialmente conosco, nós entendemos que era importante dividir, passar em frente aquilo que o Senhor dá o Senhor revela lá do céu para a igreja. Ele não pode ficar com a gente só, temos que dividir, né? Então, vamos falar sobre esse dia. Foi um dia assim que estávamos todos, eu creio, crentes, não crentes, toda a nação que estava acompanhando as ocorrências, as situações que estavam acontecendo no país. Estávamos todos muito apreensivos no que poderia acontecer dali para frente, até porque nós víamos um cenário muito confuso e muitos falatórios, e muita dificuldade que poderia vir. Muitos estavam verdadeiramente assustados. E naquele dia o Senhor nos deu uma palavra maravilhosa que eu vou dividir com vocês. Eu quero, nesse dia nós tratamos aqui sobre uma passagem que eu vou ler aqui no livro de 2 Crônicas, depois nós vamos discorrer sobre ela. Um momentinho só que nós vamos ler aqui no 2 Crônicas, capítulo 13, versículo 3. E Abias ordenou a peleja com um exército de varões belicosos, de 400.000 homens escolhidos, e Jeroboão dispôs contra ele a batalha com 800.000 homens escolhidos, todos varões valentes. Então, meus queridos, para aqueles que já conhecem bem estas passagens, até porque estes assuntos normalmente que nós trazemos, a gente entende que pessoas estão já bastante familiarizados com a palavra. Eu vou trocar os óculos aqui um pouquinho, com licença. Então, nós vamos dar apenas uma pequena recapitulação lá atrás, quando o Senhor, quando Davi morreu, né, o Senhor tinha promessas maravilhosas para ele, para Israel, através dele e através da sua descendência. E aí, ele morreu e o reino continuou, e aqui onde nós vamos falar, ele estava na mão de Abias, que era neto de Salomão. E Salomão, o Senhor tinha falado para ele que por causa do pecado dele, Deus iria rasgar o reino da sua mão, ia tirar 10 tribos. E as coisas continuaram acontecendo, não foi uma coisa imediata, mas isto veio acontecer mais tarde. E foi exatamente com um rapaz chamado Jeroboão, que era tipo assim um servo de Salomão, e que acabou
ficando com as 10 tribos. E aqui nesta passagem nós vemos que, pelo que nós podemos perceber, não havia um clima amistoso entre Jeroboão e Abias, que era o neto de Salomão. E, por fim, Abias, que era o herdeiro, o herdeiro verdadeiro, né, que era o que seguia a descendência de Salomão, nós vemos que, podemos perceber que ele estava assim um pouco em baixa, né, porque o outro ficou lá com 10 tribos, o servo do seu pai ficou com 10 tribos e ele ficou com 2. Então ele tinha, Abias, ele tinha um exército pequeno, o povo era pequeno, mas mesmo assim ele criou coragem e se pôs contra Jeroboão. Ele mesmo na sua condição pequena, ele continuou ali servindo ao Senhor, o povo, fazendo os sacrifícios, e os sacerdotes, cada um na sua posição, só que ele, de certa forma, era desprezado, porque Jeroboão, ele tinha muita gente com ele. Só que Jeroboão também tinha promessas do Senhor. O Senhor prometeu a ele que se ele fosse fiel, o Senhor o engrandeceria grandemente, né? Mas ele não foi fiel. Então nós vemos ali 2 pessoas com promessas, Abias e Jeroboão. Jeroboão se empolgou com as situações, com o reino, com o crescimento, e logo ele começou a se desviar dos propósitos do Senhor. Ele fez bezerro de ouro para o povo adorar, e ele fez muitas coisas, fazendo muitas coisas erradas. E Abias tomou posição e levantou guerra contra Jeroboão. Então houve esse confronto, Abias com 400.000 homens vadios. Ele era tão despreparado que ele não tinha nenhum exército treinado, e ele, diz a palavra, que ele ajuntou esses 400.000 homens belicosos e foi lutar contra Jeroboão. Jeroboão já tinha um grande número, um exército treinado, já tinha muita gente com ele já foi com 800.000 homens treinados e valentes. Mas Abias não se intimidou. Ele afrontou o Jeroboão, falou: não, você sabe que a promessa do reino não é com você, está comigo, e nós aqui continuamos servindo ao Senhor, somos fiéis, somos poucos, mas somos fiéis. E prepararam então a guerra, né? E entraram na guerra. E foi interessante a coragem de Abias, porque por tudo isso ele não se intimidou. E quando ele viu que a coisa era muito feia, Jeroboão tinha um exército muito grande, tinha uma estratégia já preparada, muito boa, e tinha tudo para destruir o Abias e o seu exército, né? E Abias viu isso, e o que ele fez? Ele clamou ao Senhor. Quando ele clamou ao Senhor, o Senhor respondeu com muito poder, muita graça, e operou um milagre ali, que ele não precisou pôr a mão nas armas, mas eu creio que o Senhor orientou ele ali, que o povo gritou, e houve aquela guerra, um ato profético, eu creio que houve ali, e através disso o Senhor deu a vitória para Abias.
E Jeroboão perdeu, morreram acho que mais de 500 mil homens do exército dele. Ele já ficou bastante enfraquecido e dali ele não se levantou mais. Então, meus queridos, ali naquele dia 7 de setembro nós fomos fazer o culto e que entendemos que o Senhor estava nos mostrando que normalmente a experiência maravilhosa que nós temos tido desde que começamos a praticar o culto familiar é uma aproximação maior do Senhor. E isso não é novidade para ninguém, porque todos aqueles que servem ao Senhor de verdade sabem que o Senhor não faz nada, diz a palavra, sem revelar aos seus servos, os profetas. A igreja conhece aquilo que Deus está querendo fazer, né? Então nós estávamos assim, apreensivos por causa daquilo, mas depois que tivemos essa palavra, nós nos aquietamos. Por quê? O que é que nós vimos? Nós vimos aqui um cenário parecido com o que nós estávamos vendo na nossa nação. Nós estávamos ameaçados por muitas vozes e a gente vendo a força pequena, a gente sem saber o que poderia acontecer. O Senhor nos confortou muito naquele dia. Eu quero passar para você especialmente isto, que o Senhor nos aquietou. Entendemos que como aconteceu ali entre Abias e Jeroboão ali representando um que poderia ter sido confirmado pelo Senhor, porque Deus não faz acepção de pessoas em qualquer lugar. Qualquer pessoa que busca o Senhor, Ele vai abençoar. Eu entendo que os irmãos, fazendo uma pequena, vasculhando um pouquinho nas situações que nós estamos vivendo, nós vamos entender muito bem isso. Se levantaram muitos inimigos, pessoas que não são, que Deus está pronto a abençoar. No entanto, eles não querem servir ao Senhor e acabam trazendo muito prejuízo para a nação, para o mundo e para eles mesmos, porque nisso tudo tem um juízo de Deus na hora certa e nós sabemos que a destruição virá, a menos que se arrependam. Todos aqueles que transgridem contra o Senhor serão mortos. Nós vemos que Jeroboão ali, ele acabou morrendo sem conseguir o que ele queria, que era tomar a nação para si. Então ali nós entendemos, pelo discorrer da palavra, uma grande promessa para a nossa nação, para a igreja. Nós, às vezes, aqui em casa nós comentamos sobre os acontecimentos dos últimos tempos, e eu às vezes digo, eu creio que nunca a igreja orou tanto pela nação como tem orado. E isso todos os irmãos confirmam, e é verdade. E o Senhor nos honrou, o Senhor não permitiu que houvesse, que continuasse aquele clima de destruição que estava para onde estava caminhando, mas houve uma mudança, muita coisa mudou. Mesmo que a gente não tenha visto, mas pelo que o Senhor falou, nós cremos que Deus mudou muita coisa ali e nos deu muita esperança. Eu trago esta palavra para a igreja, especialmente confortando a esse respeito e considerando tudo aquilo que nós vimos. Deus não fez isto porque Ele resolveu. Mas houve a participação da igreja. Deus, meus queridos, Ele age em parceria com o seu povo. Se nós o agradamos, se nós temos graça diante dEle, Ele vai sempre ser por nós. E aqui nós ficamos assim, bastante confortados. Eu quero até compartilhar com os irmãos que eu já tinha ouvido
alguns servos falando de um avivamento que o Senhor iria conceder à nossa nação e vai usar a nossa nação, hoje eu creio nisso, para abençoar outras nações, a igreja que vai crescer, porque o Senhor deu uma experiência, tem dado nesses últimos tempos, uma experiência muito grande para a igreja, de ela participar mais ativamente da marcha da nossa nação. Isso não interferindo, não brigando com ninguém, mas simplesmente se santificando e buscando mais ao Senhor. E nós vemos que a guerra não acabou, ela continua aí. Se nós olharmos, se não formos perspicazes, nem conseguiremos ver muito do que eu estou falando, mas vamos olhar com um olhar bem minucioso e nós vamos ver como Deus tem operado e também como a guerra não acabou, ela está aí e são muitas as armas que o inimigo usa, digo o inimigo, os inimigos, porque nós sabemos que por trás disto está o adversário das nossas almas, o maligno, e também pessoas que são seus agentes, que se dão a esta mentalidade maligna de fazer aquilo que aborrece ao Senhor. E a guerra está aí, e nós precisamos tomar pé, nós precisamos, em primeiro lugar, qual é a nossa arma? Porque armas tem muitos, os adversários vêm com muitas armas. Nós podemos ver, podemos enumerar algumas, por exemplo, que tal uma guerra de alimentos, de comida? Que tal você receber umas sementinhas em casa e inadvertidamente plantar essas sementes? Isso pode trazer um transtorno para a agricultura na nossa nação. Uns remedinhos que você toma, umas picadinhas que você toma, outras armas, livros. Você já ouviu falar em guerra de livros? Guerra de livros, meus queridos. Muitas vezes, até mesmo nas crianças mais tenras, são aplicadas estes recursos para transtornar a mente das crianças já desde pequenas e fazer aquilo que os nossos adversários, os adversários do Senhor quer. Então, você imaginou guerra de livros, guerra de comida, guerra de picadinha? Hoje mesmo, ontem eu fui lá no supermercado e me surpreendi com uma informação, com algumas informações a respeito de tudo que está acontecendo, e nós vemos informações por tudo que é lado, né? E nós precisamos estar atentos, precisamos estar informados e precisamos, acima de tudo, estar posicionados para vencermos a guerra. Não é vencermos as pessoas, mas é ganharmos as pessoas que o Senhor tem para ganhar para o seu reino, e Ele quer nos usar. E nós vamos continuar. Me lembrei aqui que a palavra diz que Deus procura os adoradores, aqueles que o adoram em espírito e em verdade. E nós sabemos que este é o povo que Deus considera, este é o povo que Deus conta, são os adoradores, meus queridos. Então, nossas armas, nós podemos ver que ela está lá no livro de Efésios, Efésios 6, que fala das armas, nossa armadura, né? E isso é muito importante a gente saber que não a gente precisa discernir o que é o verdadeiro adorador. Eu, às vezes, até ficava em dificuldade quando era mais jovem. Meu Deus, mas louvor e adoração são coisas diferentes, meus queridos. O louvor, você vai na igreja, você canta, você
você se emociona, isso é louvor. Alguns dançam, alguns lugares, uns dançam, outros não dançam, bate palma e se emocionam, às vezes chora, aquilo é o louvor, é a adoração, uns cantam, é o louvor. Já a adoração é diferente, é aquele que é junto do Senhor, que é apegado ao Senhor. Onde quer que ele esteja, ele é um adorador. Ele tem o Senhor com um empenho muito grande na sua vida, é o primeiro valor da sua vida, e esse é o verdadeiro adorador, aquele que está preparado para servir ao Senhor naquilo que for necessário. Então, o Senhor está precisando muito de nós, daqui para frente vai precisar cada vez mais, que sejamos adoradores, que sejamos bem informados. Lembrando aqui de uma das armas mais poderosas que existe hoje, quanto à informação, que ela vem para nós, e nós também precisamos estar munidos de boa informação, porque informação é poder, meus queridos. Nós não podemos mais ser aqueles crentes que não sabem nada. Não, nós precisamos estudar mais, ler mais, aprender mais. E o vídeo já está assim um pouco comprido, nós vamos parando por aqui e vamos pedir a você que se inscreva no nosso canal, que deixe o seu like, que divulgue, vamos e ore para que o Senhor nos abençoe outros irmãos para fazermos a obra do Senhor. E eu me despeço aqui de todos com um forte abraço e a paz do Senhor Jesus. Até o próximo vídeo.